1 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos continuar o nosso estudo. No capítulo 8 do último culto de ensino que nós tivemos, Paulo começou a falar a respeito das comidas, das coisas sacrificadas aos ídolos. E como nós estávamos explicando, ele entra nesse assunto da comida aos ídolos porque na cidade de Corinto as pessoas faziam muitos sacrifícios no templo da deusa Diana, que era o templo que comandava a cidade de Corinto. Então, muita carne que sobrava daqueles sacrifícios eram levadas para o açougue, para o mercado. E eram a melhor carne, porque as pessoas levavam para o sacrifício o melhor boi, a melhor ovelha, tudo que era de melhor, as pessoas levavam para oferecer o sacrifício lá para a deusa Diana. E eles matavam o animal, faziam o sacrifício, e a carne que sobrava, eles levavam para o açougue, para o mercado. Então, começou um grande problema ali. Por quê? Porque muitas pessoas diziam que era errado comer a carne sacrificada aos ídolos. Carne que foram sacrificadas aos ídolos ali nos sacrifícios, que os crentes não deveriam comer. Que aquilo fazia mal, que aquilo era ruim, que os crentes não deveriam comer aquilo. Paulo começa o capítulo 8, e aí, eu estava comentando com o irmão Michel, o perigo que se dá em você ler a Bíblia de maneira isolada, textos, da Bíblia, de maneira isolada. O livro de Coríntios, a carta ao Coríntios, é uma carta. Então, ele começa o assunto e vai discorrendo aquele assunto, e esse assunto, sobre se pode ou não comer carne sacrificada aos ídolos, não acaba no capítulo 8. Ele vai até um pouquinho mais. Mas no capítulo 8 ele começa explicando que quem que é o ídolo? O que é o ídolo? O ídolo não é nada. O ídolo não existe. Então, uma carne que foi oferecida lá aos ídolos, que mal que aquela carne sacrificada pode fazer para o cristão? Nenhum mal. Porque o ídolo não é nada. O ídolo não é nada. Então, a carne em si, comer ou deixar de comer, ele vai usar essa expressão, comer ou deixar de comer, não é nada. Você pode comer, não vai fazer mal para você. Não vai te fazer mal, porque o ídolo é nada. Aí ele vai entrar na questão da lei do amor. Por quê? Essa consciência que o ídolo não é nada e que se ele comesse, não ia acontecer nada para ele, e ele comia e realmente não acontecia nada. Porque a mente dele era uma mente, nas palavras do apóstolo Paulo, uma mente forte. Mas tinha os irmãos na igreja que tinham mente fraca, uma consciência fraca. Então, eles se escandalizavam em ver as pessoas comerem aquela carne, ficavam escandalizados, e alguns dos irmãos falavam assim, porque o irmão está comendo, eu também vou comer. Mas ele não estava realmente certo na sua cabeça de que se ele não comesse, faria mal, ou seria pecado ou não. Então ele comia porque vinha o irmão forte comendo, e depois ficava se lamentando porque ele tinha comido. E assim ficava com a sua fé enfraquecida. Certo? Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer para os irmãos, no finalzinho do capítulo 8, que os irmãos deveriam se abster de comer carne sacrificada aos ídolos por causa do escândalo
que poderia causar aquilo. Certo? E aqui no capítulo 9, ele continua esse assunto, até no capítulo 10, que é onde nós vamos discorrer agora, falando sobre a liberdade e o direito que o crente tem. Por exemplo, tem muitas coisas que não são pecado. Você pode fazer. Mas ela se torna errado quando você faz alguém pecar. Quando alguém acha que aquilo é errado, alguém tem a mente fraca, nas palavras do apóstolo Paulo, a mente dele é fraca, e ele acha que determinada coisa é errado, e se escandaliza com aquilo, e pode até parar de ir para a igreja se vê alguém fazendo aquilo. Então, se você sabe que o seu irmão tem essa mente fraca, que você evite de fazer tal coisa na presença desse irmão. Você sabe que não é errado, você sabe que não é pecado, mas por causa do irmão fraco, para preservar a consciência do irmão fraco, você vai deixar de fazer. Então, no capítulo 9, Paulo vai dar alguns exemplos na sua própria vida, de coisas que ele deveria fazer, de coisas que ele tinha direito de fazer e que ele deixou de lado para poder preservar a consciência de alguns irmãos e da igreja de Corinto. Amém? Entenderam até aqui? Amém? Tá certo. Vamos lá então. Versículo 1. Não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos a sou para vós. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher, irmã, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita por sua própria custa? Quem planta a vinha que não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura Deus tem cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito de que vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é sagrado, do que é do templo, e que o que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém? Então vamos lá, nessa primeira parte. Paulo vai dizer para a igreja o seguinte: olha, primeira coisa,
eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Eu vou lembrar vocês de que não é só porque você tem direito de fazer, não é só porque você sabe que certas coisas é errada, não é errada, não é pecado, que você pode fazer. Na vida do crente, você tem que sempre preservar o seu irmão. Já falei aqui que a igreja de Corinto era uma igreja rica, era uma igreja grande, era uma igreja poderosa, uma igreja que tinha dinheiro, uma igreja que tinha todos os dons espirituais, a igreja tinha, mas era uma igreja mão de vaca, era uma igreja que não gostava de contribuir na obra, não gostava de cuidar dos seus. Então, primeiro, Paulo vai dizer aqui, olha só, eu não sou apóstolo? Sou apóstolo. Versículo 1. Eu não sou livre? Sou livre. Eu também vi a Jesus. E vocês, Corinto, são o selo do meu apostolado. Vocês são aquilo que prova que eu sou um apóstolo de verdade, porque eu criei vocês. A igreja de Corinto é fruto do meu trabalho. Então, olha só, primeiro direito que Paulo tinha, que ele vai defender aqui. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, os irmãos de Jesus, e Cefas, que é Pedro? Por quê? Os outros apóstolos saíam para as viagens, para fazer a obra do Senhor, e levavam as suas esposas, e a igreja custeava eles, pagava salário para eles. Mas Pedro tinha resistência. As pessoas achavam que porque Paulo não fez parte dos 12 discípulos de Jesus, achavam que ele não tinha os mesmos direitos dos outros apóstolos. Então, quando Pedro saía em viagem, ele levava a sua esposa e a igreja pagava, custeava a viagem de Pedro, com a sua esposa. Quando Pedro estava lá em Jerusalém, com certeza a igreja mantinha o apóstolo Pedro. A igreja pagava um salário para Pedro. Ele comia, vivia do dinheiro da igreja. Pedro era assalariado, assim como muitos outros que trabalhavam na obra. Mas tinha um rumor, porque Paulo não fez parte dos discípulos de Cristo, que Paulo estava querendo se aproveitar do evangelho. Que ele queria simplesmente viajar às custas das igrejas, que ele queria simplesmente lucrar com o evangelho. E ali em Corinto esse rumor era muito forte. Mas aí ele vai defender, ele vai dizer assim, olha, eu tinha esse direito. Vocês tinham obrigação de me pagar salário. Vocês tinham obrigação de custear as minhas viagens, de cuidar de mim. Porque é direito, é o dever da igreja cuidar do seu ministro. E aí ele vai para a lei, ele vai mostrar na lei. Vai dizer, está escrito na lei que não é para fechar a boca do boi de bulha. Já expliquei aqui que quando se debulhava o grão, usava o boi, então o boi ia comendo do trigo que estava sendo debulhado ali. Era direito do boi. E alguns senhores amarravam a boca do boi, para o boi não comer o trigo enquanto estava trabalhando. E Deus vai proibir isso. E Paulo vai dizer assim, olha, Deus tem cuidado do boi, será que foi só para os boi que Deus estava falando isso? Ou Deus estava falando isso também para que vocês tomem, por exemplo, e cuide dos ministros da igreja? Com certeza, para que vocês cuidem dos ministros da igreja. Então ele está dizendo assim, ó, eu tenho direito, ou só eu e Barnabé. Então, dá para entender que Paulo e Barnabé, coitado, também resistiu, participou de alguma resistência da igreja primitiva, porque Barnabé apadrinhou o apóstolo Paulo. Então ele vai dizer, olha,
Eu tinha esse direito de receber salário da igreja, das minhas viagens ser pagas pela igreja, e se porventura eu fosse casado, Paulo não se sabe ainda se ele era viúvo ou se ele sempre foi solteiro, mas se eu tivesse uma mulher, ou no caso, talvez ele cita aqui Barnabé com certeza deveria ser casado, e com certeza também deve ter a igreja se recusado de pagar alguma coisa para Barnabé. Ele vai dizer, nós também tínhamos direito de levar nossas esposas. E a igreja tinha que pagar, era direito nosso. Mas, aí ele vai entrar, depois que ele defende isso, e deixa claro para a igreja que esse era um direito que ele tinha, e que a igreja tinha essa obrigação, ele vai entrar no versículo 15. Mas eu, de nenhuma destas coisas, usei. E não escrevi isto para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Então ele está dizendo assim, olha, eu não usei nada disso com vocês. E não estou dizendo isso, defendendo que eu tinha direito, para que vocês comecem a me pagar, não. Porque eu prefiro morrer de que vocês me pagar alguma coisa. Imagine, irmãos, isso aqui não é absoluto. Isso aqui Paulo não está dizendo para todas as igrejas. Porque nós vamos ver em outros lugares que Paulo recebia salário de outras igrejas. Mas ele está falando isso aqui especificamente para a igreja de Corinto. Eu prefiro morrer de que vocês me ajudar. Porque a igreja era uma igreja... Imagina os comentários que ia sair de Paulo lá na igreja de Corinto se ele recebesse a ajuda da igreja. Então ele fala, não, eu criei vocês, eu abri a igreja aí, a igreja está de pé e não fui pesado em vocês para nada. E eu prefiro morrer de que vocês me pagar alguma coisa para depois sair falando por aí que pagou alguma coisa para mim. Porque era assim que a igreja de Corinto fazia. Isso nós estamos dizendo de uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Uma igreja que o pessoal falava em língua estranha, uma igreja que o pessoal profetizava, tinha visão, mas não tinha amor. Versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E assim a mim, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do poder do evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me de servo de todos, para ganhar ainda mais. Então agora vamos lá. Por que Paulo recusou? Por que Paulo não quis receber? Por que Paulo ele dispensa receber salário da igreja de Corinto? Porque se ele fosse exigir salário da igreja de Corinto, talvez ele não conseguiria abrir a igreja ali em Corinto. Talvez o evangelho, a igreja não teria crescido tanto como cresceu. Então ele vai dizer assim, ó, eu abri mão de um direito meu para que vocês pudessem alcançar o evangelho. Para que o evangelho não tivesse impedimento nenhum. Para que vocês não tenham desculpa nenhuma de servir a Deus. Para que ninguém pudesse dizer assim, eu não vou naquela igreja ali não, porque o apóstolo Paulo lá, ele recebe salário da igreja. Porque ele sabia que era esse tipo de avareza que corria naquela igreja. Então, ele vai deixar de lado um direito que ele tinha em prol do evangelho. Isso nos diz o quê? Que nós temos que abrir mão, às vezes, do nosso direito, da nossa liberdade, pelo amor das almas. Então tem coisas que é nosso direito, tem coisas que não é pecado,
tem coisas que você poderia fazer, mas por amor ao seu irmão que está do seu lado, que é um fraco de consciência, você vai abrir mão de fazer. Amém? Alguma pergunta? Você falou que ia fazer um monte de perguntas. Pode fazer. Mas por que o irmão tem que deixar de fazer aquilo que ele... Microfone. Cumprimento os irmãos que faz Senhor, amém? Por que nós tem que deixar de fazer aquilo que nós gosta para poder agradar o outro irmão? Um pouco estranho, né? A lei do amor. Se a fé daquela pessoa está em jogo, não é deixar de fazer porque alguém autoritário está dizendo para você, isso você não pode fazer. Que alguém quer mandar em você, isso você não pode fazer. Não é esse tipo de pessoas que Paulo diz que é para você deixar de fazer para obedecer ninguém. Ele diz para você deixar de fazer algo quando a fé de outra pessoa, a salvação de outra pessoa corre risco por causa daquilo que você está fazendo. Por exemplo, a pessoa pode olhar para você e dizer assim, para o crente dizer assim, por exemplo, não vou para a igreja porque eu vi o crente fazendo o quê? Dá um exemplo aí, alguma coisa que... Beber é pecado. Usando calça, por exemplo. Usando calça. Vamos usar calça. Usar calça é pecado? Não. Depende da calça. Depende da saia. Depende da saia também é tanto pecado quanto calça. Mas se você tiver numa sociedade, num ambiente onde as pessoas elas teria horror de ver um crente, é inconcebível para elas ver um crente de calça, por exemplo. Elas não vão te ouvir se você tiver de calça. Você não tem credibilidade diante de... Um exemplo, a mulher, a cristã, vai pregar e naquela sociedade onde ela tem, se ela se apresentar de calça, ela não vai ter credibilidade para pregar o evangelho ali. Então a fé de alguém está dependendo da sua ação. Então você deve deixar. Um exemplo foi com o Marquinhos. Espera aí, deixa eu só terminar aqui. Um exemplo foi com o Marquinhos missionário, quando foi para a Bolívia. Por exemplo, ele foi para a Bolívia, foi pregar, e tinha um ritual lá, no meio dos índios, onde ele foi, numa aldeia, que eles era um ritual de boas-vindas. Um ritual de boas-vindas. Sentava todos os anciões em volta da fogueira, com o convidado, que era ele, um outro pastor, e eles pegavam um milho, uma espiga de milho, debulhavam um pouquinho do milho e colocava na boca e ia mascando o milho. Todo mundo em volta da mesa, em volta da fogueira. E depois pegava uma cabaça e colocava o sumo do milho que ele estava mastigando dentro da cabaça. Todo mundo. E ofertava aquela iguaria ao visitante para ele beber. Era uma tradição deles. E ele estava ali, se ele faltasse, se ele não tomasse aquilo, ele estava desonrando o pessoal e já era credibilidade, eles não iam ouvir ele. E ele teve que beber aquilo. E aí a obra do Senhor foi feita. Tá entendendo? Então, assim, quando a fé de alguém depende da sua atitude, uma pessoa fraca depende do que você está fazendo, você deve tomar cuidado. É isso que Paulo está dizendo assim. Olha só, Paulo deixou de exigir um direito dele para poder ter credibilidade para pregar na igreja de Corinto. Então, é disso que se trata. Qual versículo que eu estou? Você vai ler agora o 20.
Amém. Fiz-me, olha só, olha o que ele vai dizer aqui, ó. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, mas estando sem lei para com Deus. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Então ele está falando assim, olha, quando eu estava pregando para os judeus, eu não trabalhava dia de sábado, eu não comia porco, né? Eu não comia coisas que não pode comer. Por quê? Porque eu quero pregar para os judeus. Agora, para os gentios, para eles isso não é pecado. E não é pecado. Então com eles Paulo não está ensinando que você deve ter duas caras. Não. Paulo está ensinando que você deve usar de sabedoria, usar de estratégia. Tá certo? Fiz-me de fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar algum. Então, o intuito de Paulo era salvar pessoas, salvar almas. Então, se alguém falar, eu não acho que é certo isso, tá bom, não é certo, vamos para frente. O importante é você conhecer Jesus, o importante é você ter fé. E eu faço assim por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de todo se abstém, de tudo se abstém. Se eles o fazem para alcançar uma coroa incorruptível, nós, porém, uma incorruptível. Uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Paulo está dizendo assim, olha, gente, quando você tem um objetivo, o resto é resto. Ele vai usar o exemplo do atleta. O atleta que luta, ele se abstém de tudo. Não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer... Hoje a moda é só comer batata doce. Só comer batata doce, não pode comer carboidrato. Por quê? Porque eles têm um objetivo. Qual é o objetivo? Chegar nas Olimpíadas e vencer. O objetivo da vida dele é esse. Então, comer x-salada é pecado? Não é pecado. Pecado é só comer e não me chamar. Mas... né? Não é pecado, mas o atleta que tem um objetivo, ele não come. Comer aquela macarronada maravilhosa com cebola e tudo que tem de bom ali, é errado? Não é errado, mas o atleta não come. Ele come só ali o arrozinho seco, o franguinho, o peito de frango sem gordura. E por quê? Porque ele tem um objetivo. O objetivo dele é vencer as Olimpíadas. E qual é o objetivo da igreja? Salvar. O objetivo da igreja é ganhar almas. Então, o resto é resto. Se você tem que deixar de fazer alguma coisa para poder ver alguém entrando por essa porta, deixe. Se você se depende disso, deixe. Um exemplo prático da minha vida. Quando eu fui começar a igreja aqui, talvez os irmãos não conhecem, não saibam, mas eu treinava jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte de luta que não tem soco, não tem chute, é só segurar. Agarra. Você imobiliza o seu rival. Você ganha se você conseguir segurar o seu rival no chão. Então lá não tem nariz quebrado, não tem sangue, não tem zóio roxo, não tem nada disso. No meu ponto de vista,
É um esporte que não é errado, não tem pecado ali. Não tem erro ali. Mas eu sabia que se eu continuasse dirigindo igreja, eu sabia que eu não teria credibilidade. As pessoas iam me apontar, iam falar. Eu parei. Eu disse, o que eu quero? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é ser pastor de igreja. Então o resto, o jiu-jitsu fica de lado e eu vou pastorear a igreja. Amém? Alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos para frente então. Eu preciso de um relógio para poder ver. Qual versículo eu parei? Quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Tá ouvindo bem aí? Então ele está falando assim, olha, eu deixei, os atletas deixam de fazer muitas coisas que eles gostam para poder ganhar uma coroa que vai ser uma coroa de louro, gente. Um ramo era o que eles ganhavam nas Olimpíadas. Um ramo de louro, colocava na coroa, era o que eles ganhavam. Então, treinava, as Olimpíadas em Atenas era de 3 em 3 anos. Então, treinava 3 anos seguidos, deixando de fazer coisa, acordando cedo, 5 horas da manhã para correr e treinar, deixando de ir no churrasquinho lá, para poder manter firme, para daqui 3 anos correr e ganhar uma coroa que no final do dia está murcha. E ele está falando assim, mas nós deixamos de fazer muitas coisas para ganhar uma coroa incorruptível. Uma coroa que não vai se corromper. Vamos lá. Pois assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então é o seguinte, olha só. Ele está falando assim, olha, eu me reduzo à servidão. Agora o que a gente vê é o contrário disso aqui. É a gente querendo que o irmão se adapte a gente. Não, ele que... Cada um com seus problemas. Se ele é fraco, ele que se fortifique. Se ele não tem consciência, ele que vai buscar a consciência forte. Mas eu vou viver minha vida. Não vou deixar de fazer as coisas que eu gosto por causa do irmão. Não vou deixar de fazer, de agir de determinada forma, porque tem um fraco na igreja. Não é esse exemplo que ele está dando aqui. Ele está dando para a igreja o seguinte: vocês precisam se reduzir à servidão, se necessário for, para que quando vocês for pregar, vocês não fiquem reprovados, porque é assim que eu faço. Tudo isso falando, está dentro do contexto lá de comer coisa sacrificada ou não. Porque era essa a questão lá. Tá certo? Vamos entrar no capítulo 10 agora. Aqui vai apertar um pouco. Alguém traz um copo d'água para mim, por favor? Versículo 10. Versículo 10. Versículo 10 não. Capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os guiava. A pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados
no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Vamos lá. Paulo, vai dizer para a igreja agora assim, olha, ele vai atacar a igreja agora na sua arrogância. A igreja de Corinto ele vai tocar na arrogância da igreja de Corinto, na prepotência da igreja de Corinto. Porque eles achavam assim, que isso? Nós? Não. Nós temos os 9 dons aqui. Nós somos uma igreja forte. Nós somos uma igreja rica. Nós estamos assim com Jeová. Nós somos os caras. Aí ele vai dizer assim, olha, não ignoreis que os seus pais foram batizados em Moisés. Todos eles. Na nuvem e no mar. Quer dizer, comeram de uma mesma bebida, de uma mesma comida, e beberam uma mesma bebida espiritual. Todo o povo ali viu as pragas, viram o mar se abrir, viram a água sair da rocha, viram o maná cair do céu, viram as cordonizes chegar. Todos eles tinham experiências espirituais como nenhum outro povo viu. Nenhum outro povo viu. Eu estava ouvindo o pastor Hernando Dias Lopes falando sobre esse assunto, e ele vai citar 3 períodos na história do povo em que o povo viram mais milagres. E durante esse período em que o povo viram mais milagres, foi exatamente o período em que o povo mais pecou. O período de Moisés, o período de Elias e Eliseu, e o período dos pais da igreja, os apóstolos. Foram os períodos que o povo viram mais milagres, e foi o período que a igreja mais pecou. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto o seguinte, olha, não fica se apegando em experiências espirituais, achando que vocês estão por cima, que vocês não vão cair, que vocês são fortes, porque vocês falam em língua estranha, porque vocês profetizam, porque vocês têm visão, porque isso daí não quer dizer nada. Porque isso aí não quer dizer nada, porque juntamente com tudo isso, aí ele vai citar alguns pecados aqui. Aí vocês vê, se acontece isso no meio do povo que profetiza e que gosta do mistério, que gosta do manto, do povo que acha que é mais crente que os outros porque fala em língua estranha, é mais crente que os outros porque profetiza, é mais crente que os outros porque sai rodando no meio da igreja, esse povo gosta de ficar apontando os outros, vendo erro em todo mundo. Vamos lá. Ele vai dizer assim, olha, tudo isso que aconteceu com o povo, no versículo 6, ele vai dizer, tudo isso foi feito por figura. Deus deixou registrado para o nosso exemplo, a gente olhar para lá e se ter exemplo. Para ter exemplo.
Ó, primeira coisa, deixa eu ver o versículo 6. Foram feitos em figura para que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Olhar para o mundo e ver coisas do mundo e querer fazer. O que o povo de Israel fazia? Tudo que o povo ele via os outros povos fazendo, eles queriam fazer também. Ah, os povos têm um Deus. Moisés está demorando para descer. Vamos fazer um Deus para nós também. Então, desejando coisas más. Não vos façais idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Então, o povo de Israel foi um povo idólatra, que tinha tendência para adorar outros, deixava de adorar o nosso Deus, para adorar outros deuses. Um povo que viu todos os milagres, um povo que tinha experiências com Deus, um povo que viu Deus fazer coisas grandes. Se tinha um povo que jamais devia adorar outro Deus, era o povo de Israel, gente. Ele viu o mar se abrir. Hoje, para a gente falar, de tanto que a gente fala, parece ser uma coisa normal, né? A gente fala tão rápido, o mar se abriu, parece uma coisa tão natural. Mas o mar se abriu. O mar abriu no meio, teve uma rua no mar. E o povo viu isso. Era para eles falar, não, o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Eles viram as 10 pragas lá. Então, idolatria. Deus sempre tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Na igreja de Corinto, o que tinha lá? A deusa Diana, tinha lá o deus Apolo, e o povo, de vez em quando, pendia para a idolatria. 8. E não nos prostituamos. Aqui ele vai falar sobre pecado sexual. Que mesmo tendo dentro da igreja, a igreja que orava, que profetizava, que era cheia dos dons, tinha prostituição dentro da igreja? Tinha. E ele vai dizer, isso não quer dizer nada. Porque todos esses dons que vocês têm aí, todas essas experiências espirituais, o povo de Israel também teve. E Deus matou todos. Quase todos, né? Só sobrou 2. Então, ele já citou 3 coisas aqui. 3 pecados. Olhar para o mundo e desejar o que o mundo tem, cobiçando coisas más. Segundo pecado, idolatria. Quem que é o seu cerne? Em quem que você confia? Em quem que você pede? Em quem que você adora? Prostituição. Versículo 9. E não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. Não. O Senhor Jesus vai dar tudo certo. Não. Tentar a Cristo. Achar que esse tentar a Cristo, ele pode... É muito amplo isso aqui. Tem pessoas que tentam a Cristo, tentam o nosso Deus, abusando da sua misericórdia. Tenta a Deus abusando da sua misericórdia para perdoar pecados, como também para dar livramentos. Não. Como eu ouvi, né? Crente não precisa usar máscara, porque o Senhor vai livrar. Crente não tem que ter medo do Covid. Crente não precisa tomar vacina. Crente não, sei lá, tentando a Deus. Quarta coisa, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Murmurar, nossa, murmurar é quase o clichê falar, né? Como que a gente murmura? A gente murmura muito, reclama demais das coisas. Reclama demais de Deus, reclama demais das coisas que o Senhor permite na nossa vida. Para frente.
Vocês estão muito quietinhos hoje, gente. Não vai dormir, não. Só... Aí. E não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar. Então é o seguinte, tentação aqui, na verdade, quer dizer provação, não é tentar. Vou tentar para ver se o irmão Manuel vai pecar. Não é esse tipo de tentação, é provação. Então o Senhor não vai nos provar, permitir que algum setor da nossa vida fique difícil, sem que Ele não dê também o escape. Então o Senhor não nos livra da tentação, não nos livra de não ser provado. O Senhor nos dá força e meios para suportar a grande tribulação. Aí agora aqui ele volta para o assunto. Que hora que é? Eu quero ver se eu termino isso. 8h30? Dá tempo, então. Agora aqui ele volta para o assunto de comer coisas sacrificadas. Bom, no capítulo 8, ele vai dizer, e a gente disse aqui, que quando uma coisa é sacrificada aos ídolos, você pode comer aquilo ali, porque o ídolo não é nada. E aquilo ali não vai te fazer dano algum para a sua vida. Certo? Foi isso que nós aprendemos aqui, né? Aquilo ali não tem dano para a sua vida. Não tem uma maldição ali que vai pegar em você. Certo? Mas agora aqui ele vai explicar o outro lado da moeda. A parte devocional. A parte espiritual. No capítulo 8 ele trata do assunto físico. A gente ouvia a história, né? Assim. Se comer da bala do Cosme e Damião, vai ficar torto, vai pegar uma doença, vai ficar capenga, sei lá. Esse tipo de poder, aquela bala não tem. É isso que ele está dizendo lá no capítulo 8. Não tem poder físico de te fazer mal. Agora aqui ele vai tratar da parte devocional, da sua devoção a Deus. Então, olhando da perspectiva do capítulo 8, de se faz mal ou não, se é pecado ou não, se vai te deixar mais santo ou não, você comer aquilo ali, porque você vai estar contaminado com... Não é isso. Agora ele vai tratar da parte devocional, que é a sua devoção a Deus. Vamos lá. Versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Está falando da Santa Ceia. E o pão que participamos não é, porventura, a comunhão com o corpo de Cristo? Sim. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos de um mesmo pão. Vede, a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado
ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podemos ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que ele está dizendo aqui? É uma coisa devocional. Nós não participamos da Santa Ceia? Então agora ele está dizendo assim, quando a gente come aqui, a gente está oferecendo o pão e o vinho, é sacrificado não, é consagrado a Deus, é abençoado a Deus. Amém? E nós participamos. Quando alguém pega um ídolo, um pão, alguma coisa, um doce, e oferece a um ídolo, ele continua dizendo aqui, o ídolo não é nada. E o que ele oferece ao ídolo também não é nada, não tem nada ali. Mas alguém ocupa aquele espaço. Quem é que ocupa aquele espaço? Os demônios. Então, foi oferecido por Cosme e Damião. Cosme e Damião, foi 2 escravos, né? Uma coisa assim. 2 irmãos que eram escravos, uma coisa assim. É uma entidade lá, dois irmãozinhos que eram escravos, não sei o quê. Eles são alguma coisa? Não são nada. Mas tem alguém ocupando aquele espaço ali. E quem? Os demônios. Isso e tudo que é oferecido a algum outro ídolo. Então ele vai dizer assim, então, como você faz parte do corpo de Cristo, você não vai tomar parte nas coisas que são oferecidas aos demônios. Você não vai tomar parte naquilo que foi oferecido aos demônios. Não, porque você é santo, você já faz parte de uma mesa, da mesa do Senhor. Você não vai participar da mesa do inimigo. É claro que, como o irmão Marcos perguntou no outro dia, existe uma regra que é assim: a lei é para o homem. A lei é para o homem. E não o homem para a lei. Quer dizer que o homem existir vem primeiro, é primordial de que a lei. Não sei se eu expliquei direito. Não explicou direito, né? Vamos lá, então vamos dizer assim. Se a sua vida está em jogo, se a sua vida depende de você quebrar uma lei, da lei, dos mandamentos, você quebra a lei ou você morre? O que vocês acham? O irmão acha que quebra a lei. O que o senhor acha? Se a sua vida depende de quebrar uma lei, uma das leis dos mandamentos, o senhor morre ou quebra a lei? Você? Morre? O que o senhor acha? Prefiro ficar quietinho. Não, gente, vocês quebram a lei. Lavute lavor, se eu não me engano, é a expressão, uma coisa assim. Que quer dizer, a lei é para você, tem que ter você para cumprir a lei. A sua vida é primordial, vale mais do que uma lei cumprida. Só existe... O irmão Marcos lembra, já ensinei isso aqui. Em 3 ocasiões você não pode quebrar a lei. Em 3 ocasiões você morre para não quebrar a lei. Primeira ocasião, nega o teu Deus, você não nega, você morre. Nega o teu Deus, então você morre. Então você morre, não quebra, não.
levantar falso testemunho, colocando a vida de outra pessoa. Testemunha contra esse inocente. Testemunhar contra um inocente. Senão você morre. Você morre. Mas não testemunha contra o inocente. E o terceiro, deita-te comigo, senão você morre. Pecado sexual. Você morre. Você está falando de lei governamental ou de lei mandamento, lei divina? Porque se for divina, aí a gente vai ter um problema. Porque a partir do momento que eu quebro uma lei divina, eu sou pecado. Então é melhor morrer e não quebrar. Assim como a lei governamental. Não, estamos falando das leis divinas. Das leis divinas. Então tá, você está falando Os 10 mandamentos. Por exemplo. dá um exemplo de um caso que poderia quebrar. Que poderia quebrar? Por exemplo. Por exemplo, aconteceu com Davi. Davi estava morrendo de fome e estava fugindo de Saul. E ele chegou no lugar lá, eu esqueci o nome do lugar onde que era, que tinha. E ele comeu o pão. Ele comeu o pão que só os sacerdotes podiam comer. Ele comeu e deu para os seus soldados. E não foi imputado o pecado. Por quê? Porque não tinha nada que comer ali. Eles tinham que comer. Agora, Davi teve uma atitude que só o sacerdote podia ter. Comer os pães. Saul também teve uma atitude que só um sacerdote podia ter. O quê? Oferecer sacrifício. Só que a vida de Saul não estava em perigo. Ele foi apressado. Então, 2 quebras de mandamento. Não pode fazer. Para os 2. E os 2 quebraram a mesma regra. Isso aqui é só para o sacerdote. Comer o pão e oferecer sacrifício é só para o sacerdote. Davi quebrou a regra porque a vida dele e dos homens estava em perigo. Eles iam morrer, não tinham o que comer. Saul quebrou a regra e Deus penalizou ele. E tinha outra coisa que eu esqueci agora. Um outro exemplo. Então, você precisa estar vivo para cumprir a lei. Você precisa estar vivo. Se a sua vida depende de você quebrar um mandamento, dos mandamentos bíblicos, por exemplo, a pessoa está lá desidratada, eu estou falando isso aqui para chegar nesse ponto. A pessoa está lá morrendo e está num lugar onde não tem nada, vamos dizer aí, está lá no deserto, lá nos confundó da África lá, aí tem os africanos lá, acabaram de fazer um banquete lá, mataram um cabrito lá, tá fresquinho o cabrito ali. Você vai morrer, você vai pegar aquele cabrito e vai comer ou não? Vai comer. Você precisa preservar a sua vida. Vamos lá. Onde que eu estou? Qual o versículo? Está aqui. Paulo está dizendo isso aqui, gente, para um ambiente em que as pessoas tinham escolha. Os irmãos da igreja de Corinto tinham escolha. Então ele vai dizer assim, olha, não faça isso. Vocês não podem ser participantes da mesa dos demônios e da mesa de Deus. Versículo 22. Pode fazer. Na verdade, a pergunta que eu fiz não era para fazer. Só que comentou, né? Eu vou fazer outra pergunta. Salve, irmãos, com a senhora, amém? Capítulo 10 de 1 Coríntios, que é o que nós estamos tratando. Paulo está falando que as comidas eram associadas a demônios. Capítulo 8, Paulo fala que nós não deveríamos comer pela mente fraca das outras pessoas. Então Paulo fala, até usa uma expressão forte, que é golpeando-lhes a consciência fraca. Isso. Né? Paulo usa essa expressão. A pergunta é a seguinte: então, qual lado eu fico? Eu fico com a parte do 8, desde que eu não esteja golpeando uma mente fraca, ou com a parte do 10,
Onde está me dizendo que o certo é que em ocasião nenhuma eu tome, certo? Ou com 8, que eu sei que não vai fazer mal, eu sei que não tem nada a ver, mas pela mente fraca eu não farei. Mas e se não tiver? E se eu fizer? Como que funciona nesse caso? Entendeu? Tá. Vamos dizer aqui, ó, olha, é que na verdade também são duas situações quase que diferentes. No capítulo 10, Paulo está tratando exatamente de rituais. De ir a festas pagãs e sentar na mesa com os pagãos ali e participar de coisas sacrificadas aos ídolos ali. No capítulo 8, ele está tratando da compra, da aquisição da coisa no mercado. Então você vai no mercado e você vai comprar carne ali, que era o que acontecia. A carne vinha para o mercado e as pessoas compravam a carne e fazia. Os irmãos achavam errado comprar aquela carne. Comprar carne porque... Aí ele vai dizer, não pergunta se não é para perguntar, entendeu? Se é ou não é sacrificada. Se é a carne que veio do templo sacrificada ou não. Você pega a sua e camba. Ele vai dizendo mais para frente aqui também, no capítulo 10, que não é para você perguntar. É sacrificada ou não é? Tá entendendo? Nesse período aqui, nesse trecho específico, ele está dizendo especificamente de rituais, de coisas mais escancaradas, né? Mas eu entendo a sua pergunta e acredito que se você ficar com o capítulo 10, você vai suprir todas as necessidades. Né? Porque aí você já não procurar saber o que é. Se você comer e depois souber que não vai fazer diferença, você não se associou a demônios, porque não tem nada a ver aquilo. Mas se você sabe que é melhor que você não participe disso. Isso. Eu reitero aqui, igual o irmão perguntou a semana passada, né? E eu acho que eu respondi errado. Comer a farofa. Que lá já está escancarado. Então você devia se... Eu peço desculpa por ter... Por isso que eu falei com o Michel hoje. Falei, Michel, eu pisei na bola terça-feira passada, porque eu disse que podia. É o perigo de você pegar parte da Bíblia isolado. Você tem que conhecer as Escrituras. Então por isso que você pega Por isso que é a importância desse tipo de ensino que nós estamos fazendo hoje aqui. A exposição do começo ao fim. Porque a gente vai aprendendo tudo certinho. Você pega, por exemplo, eu mesmo, um livro mais difícil que tem para se pregar é o livro de Romanos. Quando eu vejo um camarada pegando e fala assim, abre a Bíblia, o livro de Romanos, que eu vou pregar o livro de Romanos, eu falo assim, ai meu Deus, ou vai vir uma coisa muito boa, ou vai vir uma coisa muito ruim. Porque no livro de Romanos ele começa te fazendo entender uma coisa, depois ele muda totalmente. Na verdade, eu acho que o capítulo 8, Paulo está explicando mais que a comida em si não tem nada de ruim na comida. O negócio é o ambiente. O negócio é a sua devoção a Deus. O negócio é você... Não, eu sou separado. Eu não vou me... É mais... Isso, exatamente. O negócio é mais com você e Deus do que você e a comida. Entendeu? Porque... Vamos lá. Mais alguma pergunta, irmãos? Que hora que é? Me ajuda aí. 48. Versículo 22. Mais água, por favor, Wesley.
Ou irritemo-nos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Olha aí. Quer dizer que Deus não quer que a gente se associe a essas coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, assim, ó, você pode comer, mas não convém você comer. Não convém você comer. Então, Só a farofa não convém? hã? Só a farofa não convém, mas as coisas podem. Então, é assim, ele está usando o exemplo aqui da comida, porque esse era o problema dos irmãos daquela igreja, a comida. Mas hoje aqui com nós pode ser qualquer outra coisa. No meu caso foi a luta. Eu acabei de explicar aqui, eu deixei de lutar deixei de treinar para poder pastorear. Eu sabia que isso ia causar escândalo. E eu parei. Na vida de cada um de vocês pode ser qualquer outra coisa. Treinar jiu-jitsu é lícito? É lícito. Tem pecado? Não tem. Mas não convém. Vai trazer mais prejuízo para o evangelho de que benefício. Onde que eu parei? 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. É isso aí. É isso aqui, ó. Tem gente que prefere destruir de que largar a mão de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu fazer isso aqui edifica? Edifica, não é edificar só você, edifica a igreja, edifica o irmão? Talvez não. Então eu não faço. Não é pecado, mas não edifica, não traz edificação. Às vezes vai trazer mais divisão. Às vezes vai trazer mais divisão. Ninguém busque o proveito próprio. Olha aí, ó. Aí isso aqui, falar para os pentecostais, ninguém busca o proveito próprio. Não é para você buscar o que é bom para você. Isso é bom para mim. Eu gosto de fazer isso. Mas às vezes traz divisão, às vezes traz confusão. Então não faça. Antes, cada um o que é do outro. Então, olha só. O cristão tem que agir dessa forma. Eu vou fazer o que edifica o meu irmão. Vou cuidar dele. É fraco, coitado, precisa de minha ajuda. Eu vou ajudá-lo. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada. Versículo 25. Por causa da consciência. Então chega lá e fala assim, me dá, quanto que é, tá aqui. Não fica perguntando, e essa aqui é sacrificada ou não é? Olha a peça, tem gordura, é bonita, é gostosa? Pega. Tá vermelhinha? Pega e vai embora. Versículo 26. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto é sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então, você vai no açougue, vai no mercado, pega lá a sua carne, não pergunta nada. Alguém convidou você para ir na casa, você quer ir lá comer na casa de alguém? Vai lá comer. Aí aqui fica apertado. Você chegar na mesa lá, diante do pernil, e a pessoa chegar e falar assim, isso aqui foi falar um santo lá qualquer, tá oferecido ao nosso santo fulano de tal. Aí você tem que falar assim, puxa vida, me dá um copo de coca então que eu vou só beber, não vou comer. Aí você não come. Porque agora você já sabe que aquilo é oferecido. Então, melhor não ir, né? Dependendo do lugar, se... Pega o microfone.
Você acabou de falar que se a gente estiver na reunião com alguém, seja de família ou não, e aquela pessoa fala que aquele ali foi oferecido pro santo. Isso. Aí eu não posso comer porque eu já estou sabendo. Isso. Mas o doce que foi oferecido, nós sabemos que é oferecido, por que a gente pode comer? Qual é a diferença? Não pode. Não pode. Mas você falou que pode. O doce. Então, eu acabei de explicar o culto todo falando isso. Naquele dia foi falado que não tem pecado naquilo. Aquilo não faz mal, que você poderia comer, que não faria mal. Hoje nós estamos aprendendo que por causa da sua devoção a Deus, e porque você sabe que aquilo foi oferecido, você não vai comer. Não é que aquele doce tem poder na sua vida que vai te fazer mal. Dessa perspectiva, se aquilo vai te fazer um pecador, vai deixar você impuro ou não, que é a perspectiva do capítulo 8, não vai te fazer mais santo, nem vai te fazer mais pecador. Mas não pode. Por causa de você saber que é sacrificado, então você não vai comer. Eu acabei de falar aqui. Vamos lá. Qual versículo eu parei? 29. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Então ele está falando assim, ó, não come por causa da consciência. Mas não por causa... Aí você fala assim, não, mas eu tenho consciência que eu vou comer e não vai fazer mal. Eu vou comer e não tem problema nenhum. Mas não é a sua consciência, é a consciência do outro. Às vezes até a consciência daquele que te ofereceu. Daquele que, né? Tem pessoas que levam a gente para o erro. Tem pessoas que convidam a gente para fazer coisa errada. Pessoa do mundo. Amigos nossos, sei lá. Aí depois ainda olha na nossa cara e fala assim, você não podia estar aqui, hein? Você não é crente? Né? Então, até a própria pessoa, a consciência dela já fica bloqueada por você. Então, não é por nossa consciência, é pela consciência de outro, dos outros. Versículo 29. Não, 30 agora. Não. Parte B. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro, e se eu com graças participo, por que sou blasfemado naquilo em que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, ó, ele está englobando tudo aqui. A coisa lá, o problema lá na igreja de Corinto era a comida, mas ele está falando qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que você faça tem que ser para a glória de Deus. Então, é uma questão ética, uma questão de amor ao próximo. Nem tudo é pecado, mas tem coisas que você vai deixar de fazer para que o próximo seja salvo. E não é, e deixando bem claro aqui, que esse amor que o apóstolo Paulo está dizendo, não é para você deixar de fazer coisas por causa da consciência daquela pessoa que fica te julgando e falando assim, irmão, você não pode fazer isso não, irmão. Isso aí é pecado, viu? Não é essas pessoas não. É as pessoas que são impedidas, que realmente vão se escandalizar a ponto de não vir para a igreja, a ponto de não crer em Deus, a ponto de não crer em Jesus. As pessoas que correm o risco de perder a salvação por você, por ver você fazendo aquilo. Se escandalizar no testemunho, exatamente. Tá, eu entendi essa pergunta, mas eu vou fazer a pergunta. Estou com dúvida, eu vou perguntar já. Fala. Você está falando que de um exemplo de se eu estiver fazendo algo que aquela pessoa que eu estiver usando que vai fazer escândalo para ela, que eu tenho que deixar de fazer para poder ter ela na igreja. É isso que você falou aí, né? Só se essa pessoa fica usando isso. Um exemplo, ela usa isso a vida inteira e eu não sei usar a palavra correta. Aí ela fica, tipo assim, um exemplo assim, um exemplo. Uma irmã da igreja olha em mim e fala assim, ela fica escandalizada pela corrente que eu estou usando. Vou responder. Ela vai achar que isso aqui é um escândalo, eu tenho que deixar de fazer para poder manter ela dentro da igreja, um exemplo. Isso. Aí se essa irmã, ela é aquela pessoa que só fica vendo isso nas pessoas
e você vê que ela olha, a gente deixa de fazer e ela nunca se afirma com Deus. Aí o erro está em mim ou está nessa irmã? Bom, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: que você não pode tomar parte. O que Paulo está dizendo é que ele deixou bem claro ali com o exemplo de que ele tinha direito de receber salário da igreja e ele não quis receber salário da igreja para que a igreja não tivesse o que falar dele. O erro era dele receber salário? Quem era errado? Ele receber salário ou a igreja achar que era errado? O erro era da igreja achar que era errado. Então, para que a igreja não pudesse apontar ele e dizer: você faz isso, você recebe salário da igreja, ele não recebeu. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: se alguém vai usar o que você faz como desculpa para não vir para a igreja, então não faça. Para que ela não possa usar você como desculpa. Está entendendo? Você se livra. Agora, é claro, Porque tem pessoas, às vezes, que ficam fazendo isso, né? Tem pessoas que usam essa... Por isso que eu não vou para a igreja. Por isso que eu não vou para a igreja. Aí vai do seu bom senso. Né? Eu acho que... Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês pensarem. E orarem a Deus. E pesquisarem. E pensarem. Até que ponto eu tenho que me abster de coisas para salvar o meu irmão? Então, agora veja bem. Se você deixar de usar, se for da corrente, se você deixar de usar uma corrente, vai trazer alguém mais para perto de Deus? Porque aí você vai ter... se a pessoa não, se você não consegue cobrar alguém, se você não consegue incentivar alguém a estar mais perto de Deus por causa disso aí, então deixe. Deixe e vai para cima. E aí você vai ver. Irmã, eu não deixei. Era por causa disso que você não vinha? Não tem mais. Então venha. Venha para os pés do Senhor. E aí você vai ver se ela é uma pessoa verdadeira, se ela é realmente a sua correntinha que estava impedindo ela de ir para a igreja ou não. Entende? É isso. O que Paulo deixou claro aqui é o seguinte: eu não vou ter... O que Paulo quis dizer com tudo isso aí é o seguinte: eu não vou ter culpa de ninguém ir para o inferno. Eu não vou ter culpa de ninguém não vir para a igreja. Vocês acham que é errado eu receber? Não é errado, mas eu não vou receber. Tá certo? Para frente para nós finalizar. Já deu 9 horas. 32. Portanto, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja. Então, o que Paulo está falando aqui? Para a gente se portar de forma que não dê escândalo para ninguém. Nem porque está lá fora, nem para ninguém. Se alguém está te apontando em alguma coisa e está deixando de servir a Deus, está deixando de servir a Deus, presta atenção nisso que eu estou falando, está deixando de servir a Deus e está dizendo que a culpa é uma atitude sua, uma coisa que você faz, então deixe de fazer. Mas não é pecado. Não, por amor à alma dela você vai deixar de fazer. É isso que ele está dizendo. Não dê escândalo para ninguém. Versículo 33. Como também eu, em todo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Ele está falando: eu prego e deixo de tudo para agradar todo mundo. Quando eu estou lá em Jerusalém, com os apóstolos, eu não trabalho no sábado, não como porco, não faço um monte de coisa para agradar eles. Quando eu estou aqui com os gregos, eu vivo como os gregos. Amém? Mais alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Amém. Então, terça-feira que vem nós vamos falar sobre como as mulheres devem se apresentar na igreja. Amém? E vamos falar também sobre a ceia do Senhor. E aí nós vamos entrar a respeito dos dons espirituais no capítulo 12. Vai ficar bom.
Da semana que vem vai ter mais perguntas, vocês vão participar mais, que aí vai ter mais. O chicote vai estralar de terça-feira que vem. Amém?